Vamos lá. Quando a gente fala sobre contexto, na verdade, eu estou falando muito sobre... Quando eu achei muito legal a palestra do Mutran, e, para mim, acho que a hora que ele passou todo aqueles mandamentos da experiência e tal, é uma coisa que eu persigo a vida toda, e é muito difícil você encontrar, que são os eventos com alma. E eu acho que o caminho que o Mutran está ensinando é como você trazer um projeto com alma. E a alma é uma coisa muito ela é intocável. E a fórmula também ela ajuda a gente a chegar lá, mas existe um segredo, alguma coisa que surge na hora que você, lógico, trabalhou muito para isso, e, de repente, você vê que aquele momento, aquela experiência te faz rir ou te faz chorar. Isso é alma. A gente pode ter tudo e, às vezes, não tem nada, e, às vezes, a gente tem pouca coisa. Eu falo uma frase que encantar as pessoas do Fazano é fácil. Quero ver encantar no bairro do Seu Zé. Aí que é a alma, né? O Mocotó faz isso muito bem. E um dia a gente estava falando, acho que lá naquela aula da FIP, e a gente falou até de um restaurante que a gente conhece, que é ali na Oscar Freire, que é lindo, puta chefe, uma puta decoração, e tem zero de alma. Zero. Você sai de lá, entra e sai, sem saber o que eles querem contar para você, qual é a história, qual é a experiência. Do outro lado, você vai lá para a Vila Medeiros, no Mocotó, e você sai maravilhado e come no prato Duralex. Essa é a alma. Então, quando a gente está falando de alma, a gente está falando muito de contexto. O que significa o contexto? É a gente respeitar o que está ao nosso redor. É a gente entender, a gente ouvir, a gente discernir, a gente traduzir para trazer isso em forma de experiência. E hoje o contexto, para mim, ele está sendo um dos fatores mais fortes para a gente ter um projeto de sucesso. Eu não trago respostas aqui hoje, mas eu trago várias questões. E, como eu falei, eu adoro a discussão, e acho que a gente vai ter uma discussão rica. Eu já termino com uma provocação, para que a gente possa pensar e discutir aqui no momento do painel. Então, vamos lá. Ironeto, sou eu, sou CEO da Bullet. Bullet, todo mundo conhece, uma agência que já tem 30 anos, tem cases maravilhosos, uma das maiores empresas aí do país na área de live marketing. E a gente vai falar um pouco sobre... Vou só dar um recap aqui do passado, para a gente falar o que eram os projetos, o que eram os eventos do passado, né? Eu vou tentar ser o mínimo acadêmico possível, até porque a gente vou muito mais falar do que mostrar. Evento de antigamente. É isso. O que significa isso, cara? Ele nasce e morre nele próprio. Alguém está se reconhecendo? Eu já fiz isso pra caramba. Eu já fiz isso muito. Você faz, é uma coisa incrível. Você fala, cara, todo mundo vai adorar, que legal, olha, tem Black Eyed Peas, a hora que abre a porta, as pessoas vão entrar dançando e tal, aí tem um dia todo de palestra e tal, tem a luz perfeita, eu tenho o telão perfeito, e as pessoas saem e acabou. Gente, acabou. Isso é a falta da experiência. Isso é quando a gente não encontra a alma, não consegue atingir a alma. Quando a gente faz algo que nasce e morre nele próprio. E a gente fez isso durante anos. Na verdade, eu fui pesquisar ontem, o primeiro evento feito na vida foi a primeira Olimpíadas, as Olimpíadas para Zeus, que foram 700 anos antes de Cristo. E eu acho que desde lá a galera vem fazendo evento que nasce e morre nele próprio. Talvez o evento para Zeus deve ter sido um pouco mais bacaninha, mas eu já fiz vários que nasce e morre nele próprio, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter 1000 para contar. 1000 para contar. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando o que era antigamente. Nossos eventos eram segregadores. Segregadores o quê? Estou fazendo para mim, para a minha galera. E aí eu jurei ontem que eu não ia falar muito sobre isso, mas não consigo, eu já estou até pulando um pouquinho da apresentação. As convenções. Para mim, hoje, depois da gente ter evoluído tanto no live marketing e nessa percepção de alma e de experiências, eu vejo que as convenções, acho que muita gente que já foi, ou já fez, ou já participou de alguma forma como fornecedor, para mim elas são os patinhos feios de hoje do live marketing. Porque a maior parte delas nasce e morre nela própria. E as pessoas saem aplaudindo, achando que foi o máximo, mas no dia seguinte, a hora que você está perguntando o que aquela pessoa levou, ela não sabe te explicar. Ela vai te contar algum dado que ela ouviu, alguma palestra, mas isso não bateu no coração dela, isso não virou uma experiência, a alma se perdeu. Então, quando eu falo de que antigamente a gente fazia eventos segregadores, era para um público distinto e eu não entendia o contexto que estava em volta, eu nunca tinha ouvido falar de reverberação, não existia uma preocupação com se esse
se esse conteúdo, aliás, conteúdo é uma palavra muito atual, nesse momento nem se falava sobre conteúdo, estava se fazendo um evento com palestras e não se entendia aquilo como conteúdo. A gente tinha uma agenda obrigatória, né? Então, ou seja, é isso, é nessa data, se você tem que estar presente. Unidirecional, é uma coisa parecida com o que está acontecendo aqui. Espero que daqui a pouco a gente converse pra caramba, porque eu acho que o unidirecional a gente está falando de antes, a gente está no presente olhando para o futuro. Então, espero que essa relação unidirecional acabe em poucos minutos, porque eu odeio. E a gente também falando sobre o contexto imposto, né? Então, assim, cara, eu estou aqui, a minha empresa é essa, a gente vai falar sobre o que eu acredito, e eu não vou falar sobre o mundo, eu não vou falar sobre comunidade, eu não vou falar sobre minorias, eu não vou falar sobre tendências, porque o nosso mundo também começa e termina em nós próprios. Nós, quando eu falo empresa. Então, um contexto imposto e mono. Vocês vão entender o mono, porque eu sempre falo de mono e de estéreo, né? Hoje a gente está no momento do que a gente tem que pensar como estéreo. Agora, quando a gente pensa como mono, a gente está muito preso ao passado. E aí, hoje? Quando a gente está falando de hoje, que a gente vai para onde? Vamos lá. Alguém já ouviu falar no Fire Festival? Quem tem Netflix já deve ter assistido o documentário, é uma das coisas mais apavorantes que eu já vi na minha vida. Eu assisti o documentário inteiro de pé, de que eu não conseguia, eu suava, porque eu falava, caralho, vai dar tudo errado, e deu, né? Não é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Desculpem pelo palavrão, não consigo. E esse aqui foi um festival que foi criado por mestres da comunicação. Não adianta falar que os caras são ruins, eles são mestres da comunicação. Eu acho que todo mundo tem que ver esse documentário. Eu não trouxe aqui o trailer do documentário, porque, na verdade, a hora que você assiste, ele está indo muito para o lado da execução, e não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente está falando sobre engajamento e está falando sobre contexto. E é muito incrível que, em tempos de bloquinho de rua, ainda existe esse público, ainda existe esse contexto. Ou seja, os contextos podem viver, eles dependem do cluster no qual você está focado. Então, a gente vai falar um pouquinho desse cluster. Os ingressos para o Fire Festival custavam... Primeiro, o Fire Festival deveria ser o festival mais incrível que já aconteceu na face da Terra, o mais VIP que já aconteceu até hoje, numa ilha que pertenceu ao Pablo Escobar, nas Bahamas, uma ilha privada, onde você teria Blink, onde você teria uma porrada de artistas maravilhosos, e o ingresso custava de $500 a $12 mil. Em menos de 48 horas, eles arrecadaram $26 milhões em vendas. Você poderia também locar junto uma vila à beira-mar. Se você quisesse também, na sua vila, poderia ter um iate à sua disposição. Mas você também poderia ter a sua vila com o seu iate, com chefes renomados que viriam do continente para cozinhar só para você e seus amigos. Mas calma, se você quer um helicóptero, também pode, porque
todo mundo tem direito de conhecer a ilha por cima e ter um helicóptero para dar os seus passeios. Mas se você quisesse ter o seu helicóptero no seu iate, do lado da sua casa, também dava. Bastava a bagatela de $100.000 e estava tudo certo. Em um certo momento, eles inventam um cartão pré-pago, que você tinha que colocar pelo menos $10.000 ali. E tudo isso rolou e funcionou, menos o projeto. Mas, de novo, a gente não vai falar sobre a execução, a gente vai falar sobre o contexto. Quando a gente fala que isso, e é engraçado que nesse documentário que eles falam, que tem um cara que, a hora que ele ouve toda a história sobre o Fire Festival, né, o lançamento, etc., ele fala, cara, só Darwin explica. Que assim, a humanidade está evoluindo para um lado muito estranho, né, das pessoas quererem pagar para se sentirem pertencidas, para se sentirem dentro de um grupo aspiracional, mas que estava, sim, respeitando muito bem o contexto ao qual ele se direcionou, e existia um público gigantesco. Eu acho que hoje poucos produtos conseguem render $26 milhões em menos de 48 horas. E aí, isso é o que aconteceu na internet no momento do lançamento. Todas as pessoas que começavam a comprar postavam os seus quadrados laranjas, que era somente essa a publicação. Isso foi top one nas redes sociais durante dias, porque as pessoas queriam falar, eu irei, eu estou lá e eu acabei de comprar meu ingresso. Isso foi uma febre que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, já meses antes do festival acontecer. Então, quando a gente está falando sobre Fire Festival, a gente está falando sobre um cluster muito vivo, e que eu acho que, mesmo em tempos de bloquinho de rua, eles vão continuar existindo. E aí, no final, eu vou fazer uma provocação muito baseada um pouco nesse cluster que eu acho que pode servir para a gente discutir bem. Mas eu acho que o Fire Festival é o exemplo de um evento com engajamento, que respeita muito bem o contexto dele e que deu muito certo em termos de comunicação. Eu acho que é um case que a gente teria que estudar nos próximos 20 anos, várias vezes, para entender como é que isso deu tão certo, e esqueçam a execução, que dela foi péssimo. Vamos olhar aqui, então. Quando a gente está falando de hoje, nossos projetos têm que ser sedutores. Ou seja, eu tenho que ter appeal, eu tenho que ser sexy, eu tenho que trazer as pessoas para dentro da minha conversa, eu preciso que elas parem o que elas estão fazendo. É muito difícil a gente estar fazendo uma coisa só, né? Então, como é que eu prendo a atenção? Eu tenho que ser sedutor, eu tenho que ser colaborativo. E é um pouco do que o próprio Fire fez. Ele começou a se ligar com marcas, ele começou a se ligar com outros itens que também traziam valor para aquele cluster. A hora que a gente fala interativo, cara, toda essa promoção foi feita nas redes sociais. Se a gente parar de falar de Fire, você vai entender isso de vários outros eventos que estão dando certo. Você pode até pensar no Rock in Rio. Rock in Rio está passando por uma mudança que ele está tentando chegar aqui. Eu acabo destruindo minha própria apresentação, porque eu já vou pulando um pouco lá para frente. Mas, quando você fala de Rock in Rio, ele era um festival. E o Lollapalooza também é um festival que ele ditava o que você queria ouvir, ele ditava o que você ia presenciar. E hoje eles estão tentando ouvir para criar um festival. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Multiplataforma, não tenho nem o que falar, né? A gente tem que estar presente em todas as plataformas, não dá mais para eu eleger um canal só, você tem que estar em todos os lugares, porque as pessoas estão em todos os lugares, às vezes ao mesmo tempo, e elas não escolhem, simplesmente isso existe. E eu falei o mono lá atrás, estéreo. A gente tem que estar muito holístico, uma visão muito holística sobre tudo o que compõe o nosso projeto, para que a gente respeite o contexto. Então, o contexto tem que ser analisado de uma forma muito segura, muito atenta, e analisando todos os ângulos, para a gente analisar riscos e oportunidades. O assunto. Isso tudo é o que vira, quando a gente tem um projeto que ele é pertinente, que ele é estéreo, que ele é agregador, que ele está trazendo a atenção, a gente criou um assunto. E aí, que eu poderia até parar a apresentação aqui, porque é onde eu queria chegar. Ou a gente teve os eventos que nascem e morrem neles próprios, mas quando o evento ele é bom, ele deixa de ser live marketing, ele vira live content, e quando o content ele é relevante, ele vira assunto. E, quando você faz algo que vira assunto, eu vou falar de todos nós, tá? A forma que eu falo é um pouco agressiva, mas o seu consumidor começa a trabalhar para você de graça. Porque ele compartilha o que você acredita e o que você quer de uma forma que você não precisa pagar. Porque é tão interessante, porque virou assunto. E aí, quando a gente está falando de contexto, a gente está falando de assunto.
Falei um pouquinho lá atrás das conversões, né, dos endos. Para mim, são um grande patinho feio quando a gente está falando do live hoje, que a parte de endo, até hoje, em grande parte das vezes, ela não entendeu que, na verdade, isso é um dos conteúdos mais ricos do mundo. Vou dar um exemplo para vocês, que aqui todo mundo já tem uma conversão para 1000 pessoas. Cara, e quando a gente compreende que isso é endo, qual a oportunidade de impactos que você está deixando de ter de 1000 pessoas que estão sob o seu controle, que poderiam estar reverberando orgulho de pertencer, valores da empresa. Você tem 1000 propagandistas aqui, e a gente acha que convenção, que workshop, que é um assunto interno de empresa. Não, não é. É uma produção de conteúdo, isso pode virar assunto, isso pode virar a maior arma dentro de uma empresa para que ela se consolide e se posicione. Então, quando a gente fala sobre endomarketing, a gente está falando sobre marketing, a gente está falando sobre o live marketing e a gente está falando sobre live content. E aí, quando a gente fala sobre live content, a gente vai acabar caindo no assunto que é o final e é o desejado que todo mundo deve alcançar e deve perseguir, é que a gente vire um assunto. Espera aí. Vamos lá. Aqui eu tenho uma convenção. Numa convenção, vamos falar de um evento, um projeto, feito em Hong Kong para 9.000 pessoas. E aqui eu tenho um outro encontro feito em Los Angeles para 3.400 pessoas. Qual deles vocês acham que tem o maior poder de reverberação? Hong Kong ou Los Angeles? Foi acertar, a maior parte acertou. Quando eu estou falando de Hong Kong, eu estou falando de uma convenção da Amway, que até hoje não se preocupou que juntar 9.000 pessoas dentro do lugar pode ser o maior boost que ela vai ter de comunicação anual. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Cara, eu tenho 9.000 pessoas confinadas dentro de um espaço onde eu posso instigá-las a falar de mim, me posicionar com meus valores e a me divulgar e reverberar tudo que eu estou falando ali. E eu ainda acho que isso é uma questão interna. Por outro lado, quando a gente está falando de Los Angeles, a gente está falando de Oscar. Então, aqui a gente está falando de Oscar, que nunca se chegou como um evento, mas sempre se chegou como um conteúdo. E hoje tem uma audiência de aproximadamente 50 milhões de pessoas. Ou seja, eu gastei muito mais dinheiro para fazer isso aqui, e eu ainda não entendi aonde eu estou inserido, ainda não entendi essa história. Aqui também eu gastei uma tonelada de dinheiro, mas eu tenho 1/3 do público, e eu já entendi que isso aqui é um conteúdo e não é um evento. Então, a gente começa a entender que quando você não enxerga que o evento não pode começar e acabar nele próprio, e sim, ele tem que ser visto como um conteúdo, e a gente tem que focar sempre no Oscar, e aí você pode ir para a abertura de Olimpíadas, você pode ir, inclusive, para a festa de boneca, isso serve para tudo, a gente vai conseguir tratar o nosso live como conteúdo e a gente consegue ser relevante. Então, a gente agora vai começar a falar de festival. A gente pode estar falando de Lola, pode estar falando de Rock in Rio. Antigamente, qual que era a nossa ordem? O festival ditava um line-up e o line-up criava assunto, gerava um assunto. Sempre foi assim. A gente não vai esquecer nunca do Freddie Mercury cantando e a galera, do Coldplay fechando ali o Rock in Rio e os fogos. Isso estava ali, olha, a gente acha que o Coldplay é o melhor conteúdo para o Brasil nesse momento, então vocês vão ter um momento memorável com ele. Isso mudou muito. A gente hoje tem que entender o assunto para a gente criar um line-up para que isso se transforme no festival. Mudou, inverteu completamente. Quando a gente fala nesse formato, vamos trazer 2 exemplos aqui, que são 2 exemplos, um mal cedido. Aqui não sei se alguém se lembra do Carlinhos Brau, no Rock in Rio, levando copada, latada de tudo quanto é lado. Eu admiro muito o Carlinhos, porque ele é muito resiliente, gente. Eu não sairia de casa nunca mais se acontecesse isso comigo. Então, isso aqui... Cara, ele estava no dia do heavy metal. Pelo amor de Deus, quem fez essa sacanagem com esse cara? Mas, na verdade, foi imposto. E aqui, a gente não tinha internet, mas aqui, se o cara começasse a ouvir pelo menos essas 50 mil pessoas, 80 mil pessoas que estavam em volta, ele teria entendido que não dava para trazer o Carlinhos Brau nesse momento, nesse lugar. Mas a cegueira da imposição era tanta que não se entendia. Na verdade, aquilo ali foi o que o público não compreendeu. Não. Hoje, a gente tem, aí, de uma forma muito inteligente, no próprio Rock in Rio, um patrocinador
que ouviu muito mais o público, que conseguiu decodificar e entender uma oportunidade de um dos maiores ícones pop do mundo, que anunciou 2 dias antes que não viria. Para quem fica curioso com o que aconteceu com a Pablo no Rock in Rio, quando foi para o stand do Itaú, o contrato dela foi assinado quando ela já estava no palco cantando, já pelo menos há 15 minutos. E ela foi contratada 2 dias antes, exatamente no momento que a Lady Gaga falou que não vinha mais. Então foi ouvir o público, porque na hora que a Lady Gaga fala que não vem mais, a gente tem um boost nas redes sociais, e que as pessoas falam, cara, e aí? E aí você vê que o nome mais citado naquele momento, ela então traz a Pablo, E segundo até o próprio Medina, é a primeira vez que um patrocinador ouviu o público e foi mais rápido do que ele, e conseguiu atender. É a hora que a gente vê um patrocinador se tornando concorrente do lugar onde ele está, do projeto onde ele está. Isso dá tão certo que isso vira conteúdo oficial. No dia seguinte, a Pablo estava no Palco Mundo com a Fergie. Então, por quê? Porque alguém teve a sensibilidade de ouvir as redes sociais, de ouvir o que o público estava pedindo, trouxe esse conteúdo deu tão certo que ele, de uma forma muito a forceps, foi obrigado a virar oficial. Só voltando aqui, então, a gente antes estava falando, o festival ditava a line-up, que isso virava assunto. Essa regra, essa lógica, ela pode ser utilizada para várias outras coisas. E hoje a gente tem que ouvir o assunto, tem que ir lá, tem que entender, porque isso vira o line-up. Vocês viram que a Anitta também hoje voltou para o Rock in Rio? Demorou muito para o cara ouvir, né? Demorou muito para o cara ouvir. Porque se a gente tivesse ouvido isso em 2017, o nível de aceitação e de engajamento das pessoas junto a esse projeto teria sido gigantesco, mas o que elas sentem é um misto de amor e ódio, porque nunca me escutam, e às vezes, quando escuta, é meio que a força, porque, na verdade, eu não consigo ter valores em comum com esse festival. Então, é um misto de amor e ódio. Né? Quando você traz, você reclama, quando não traz, você reclama, porque você não se sente ouvido. Lollapalooza esse ano foi ouvir as pessoas, faz parte da campanha dele. O que vocês querem ver no Lollapalooza? E a hora que você vê exatamente o nível de proximidade, de engajamento que as pessoas têm com o Lola, ele é muito mais positivo do que as pessoas têm com o Rock in Rio. Não estou falando de tamanho, não estou falando desse tipo de coisa, mas as pessoas se sentem mais próximas, mais ouvidas do Lola do que de um Rock in Rio. Por quê? Exatamente pela natureza dos dois projetos. Né? Um, a gente está falando que começou lá em 85, 81, 85, eu acho, né? 85. Então, é muito difícil a gente mudar a mente de um projeto que já começou lá atrás. Já um Lola já tem uma cabeça mais fresca e está conseguindo ser mais ágil. Talvez a gente possa até fazer aquele comparativo do transatlântico e da lancha. O Lola, para mim, é uma lancha. Então, hoje, essa regra ela tem que ser super respeitada para que a gente não tenha mais copadas e a gente, sim, tenha o que o público está pedindo no Palco Mundo ou em qualquer outro palco, arrasando, inclusive fazendo até mais sucesso do que a cabeça de palco do dia. Vou trazer agora um case aqui para a gente poder discutir, que é um projeto que foi lindo, mas existe um grande desafio que é, a gente tem que gerar qual que era o case aqui, qual que era o desafio? Gerar uma discussão legítima sobre empoderamento feminino e educação no Brasil. Parece fácil, só que a nossa régua ela era gigantesca. A gente queria ocupar, isso aqui é um Google Analytics, a gente queria exatamente ocupar toda a discussão durante uma semana do Brasil. A pauta teria que ser nossa. Era só isso. A gente tem que ocupar a pauta de um país durante uma semana. Como eu faço isso? E aí, então, para falar sobre isso, qual o melhor nome? O melhor nome é Malala. Né? Um puta nome. Agora, vocês estão vendo que Obama está vindo para cá, já, acho que daqui 1 mês ou 2 meses, para maio, né? Obama está vindo para cá. Só que não é a primeira vez que Obama vem. Obama já está vindo, acho que pela 2ª ou 3ª vez. Segunda? Perfeito. E aí, quando Obama vem, quase que o assunto morre, nasce e morre nele próprio. Por quê? Porque a gente não está respeitando o contexto nacional, o contexto local. Você trazer uma figura, eu já trouxe o Kofi Annan, o Trump também, né? Kofi Annan, já trouxe Bill Clinton, Tony Blair,
e sempre naquele mesmo modelo de o evento nascer e morrer nele próprio. Você não traz uma discussão nacional, você não traz uma discussão respeitando o contexto local para dentro do projeto. Ou seja, ele vai nascer e morrer. O Obama chega, ele fala durante 25 minutos, ele senta, ele responde, ele cria um bate-papo, perguntas e respostas durante 45 minutos, ele levanta, ele pega o jatinho dele e ele volta para Nova York, Washington, e acabou. Até hoje isso acontece, inclusive, com Obamas. A hora que a gente fala sobre Malala, tudo que a gente não queria era isso, porque, lembrem, a gente queria isso. Eu precisava ser assunto, eu precisava ser conversa e dominar a pauta de um país durante uma semana. Então, vamos ver como é que isso aconteceu? Todas as vezes que a gente vê a Malala, aí pela história, ela sempre está no fundo neutro. Malala nunca foi inserida num contexto. E até é uma forma deles preservarem a imagem dela. Malala é um produto muito bem cuidado, que tem muita pertinência sobre o que ela fala, e como produto ela é muito bem blindada sobre isso. A gente já viu ela na ONU, já viu ela no Nobel, mas são marcas institucionais. Ninguém nunca viu ela com Bank of America, ninguém nunca viu ela com a Nestlé atrás, com marcas, ninguém nunca viu ela conversando com pessoas. A única vez que eu vi a Malala conversando foi com o David Letterman, no especial da Netflix, e mesmo assim era claro que era uma entrevista roteirizada. Então, é um produto mega. Como é que a gente faz, então, para fazer com que isso se transforme nisso? Já que eu tinha certeza que se a gente tratasse esse produto dessa forma, a gente não ia conseguir gerar pauta. Eu poderia até, no dia à tarde, a internet está falando bastante, mas no outro dia alguém ia começar a falar sobre Bolsonaro, alguém ia começar a falar sobre qualquer coisa que acontecer, isso já derrubava a nossa pauta. A gente, primeiro, insere ela num contexto nacional, coloca ela num palco junto com jovens da periferia, que é exatamente a causa a qual ela defende, o acesso de jovens à educação. Então, a gente traz ela para um fundo completamente. Quando você olha para Malala, você olha para toda a realidade nacional, e você está falando de o que está acontecendo hoje. Melhor, por que não a gente trazer a Conceição Evaristo, a tia Dag, a Tabata, que virou deputada, por que não trazer a presidente do Instituto Alana e a Adriana, que escreveu o livro e é super amiga do pai da Malala? Por que não trazer isso e colocar ela dentro de um palco, em cima do palco, para discutir com essas grandes lideranças do terceiro setor sobre o que está acontecendo no Brasil? Aí a gente consegue. Então, vamos lá. Quando o sucesso é garantido de uma forma que é a personalidade de renome positivo, uma personalidade blindada, que tem aí uma zero de rejeição, que é uma figura como poucas hoje no mundo. Eu acho que a gente pode contar nos dedos de uma mão quais figuras teriam tão pouca rejeição quanto Malala. Contexto com o cenário brasileiro e momento de relacionamento. Qual o resultado disso? 10,7 milhões de retornos de mídia. 3,3 milhões de espectadores no live streaming em apenas 2 horas. Não existe isso, gente. Isso é uma coisa que poucas vezes isso já aconteceu. E 54 milhões de impressões e por aí vai. E sempre em sua maioria, com posts positivos e comentários positivos. Então, quando a gente fala do contexto, e aí eu escolhi esse case para a gente finalizar, que é exatamente isso. E o Mutran falou bem isso no final da apresentação dele. Não é só a cenografia, não é só a luz, não é só você estar com meninas bonitas e meninos bonitos te recebendo, é sobre a alma. E quando a gente fala de alma, a gente está falando muito de respeitar o contexto e trazer a discussão. Será que eu trazendo o Obama, que vai ser incrível, durante 1 hora para ele falar, responder algumas perguntas e ir embora, se eu colocar ele num palco com outros políticos, outros ex-chefes de estados brasileiros, para ter uma discussão, será que não é mais rico? Será que eu não me reconheço mais? Será que eu não crio mais opinião? Será que eu não engajo mais? Porque o Obama vai falar sobre a realidade dele, mas na hora que eu coloco ele com outros ex-chefes de estado do Brasil, eu começo a ter opiniões a respeito do que está sendo discutido. Aí sim, eu inseri ele no contexto e a gente começa a ter um projeto que tem um super engajamento, tem um resultado parecido com esse, espero, e que que ocupe a pauta de um país por uma semana, que seja o assunto mais comentado. Acho que esse é o grande objetivo.
Eu quis aqui... isso aí é mais uma... Tudo que saiu aí sobre todos os canais que vocês possam imaginar, todos os veículos. E aqui eu trouxe uma provocação, que aí já é finalizando, para a gente poder até discutir, ou, se a gente não quiser discutir, a gente pode pensar. Em tempos de bloquinhos de rua, em tempos de apropriação do espaço público, de democratização das áreas públicas, a nossa Paulista é a nossa praia, né? Onde todo mundo se encontra. Nosso bloquinho de rua, você não escolhe se você vai para bloquinho de rico ou de pobre, se você vai com a sua bolsa Chanel, se você vai com a sua sacochila, porque está todo mundo lá. E São Paulo, graças a Deus, conseguiu sair desse cluster de divisão entre periferia e centro expandido que a gente vivia e começou a adorar criar as nossas praias no Minhocão, na Avenida Sumaré, na Paulista, e o bloquinho de rua, para mim, ele é o ápice disso. Então, a pergunta é, em tempos de bloquinhos de rua, projetos como o Baile de Gala da Vogue, Anfar, Brasil Foundation, o Baile de Gala do Copacabana Palace, só uma parte, gente, depois eu digo vocês, entra Baile de Copacabana Palace e entra no Imagem, vocês vão morrer de rir. É tão absurdo, cara, é tão absurdo que ainda se faz no Brasil. Então, em tempo de bloquinho, esses projetos ainda têm relevância? Esses projetos estão dentro ou fora do contexto? A gente tem perenidade? O Baile de Gala da Vogue foi cancelado esse ano, porque várias marcas não quiseram mais aderir a esse tipo de projeto. Será que as marcas continuam querendo aderir a projetos que eu chamo projetos ostensivos, nababescos? Eu faço até uma comparação bem mal feita, que antigamente, na época do Império Romano, grego, a gente tinha as grandes orgias, que eram a base de sexo, comida e bebida. Hoje, elas são a base de carteira, porque a gente paga milhares de reais para dar um selinho no Cauã Raymond num leilão da Anfar. Sim, é para uma causa social, mas eu acho que existe outra forma da gente chegar lá. E aí, então, essa é a pergunta que eu queria deixar no ar, se hoje esses projetos têm relevância, se a gente está falando do final de uma era de projetos ostensivos que fugiram do contexto nacional, onde eu tenho 12 milhões de desempregados, e eu tenho a sociedade tentando abraçar e discutir o papel das minorias. Será que isso ainda tem espaço? Será que as marcas vão continuar querendo aderir isso para atingir o seu público AAA? Ou será que a gente está no final de uma era desses eventos ostensivos e a gente vai ter que achar um outro caminho para atender ao anseio dessas marcas? Pessoal, é isso. Muito obrigado para vocês. Bora discutir.